Estamos recomeçando o nosso podcast aqui do CIOSP e agora vamos entrevistar a doutora Thaís Canedo. Ela é advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, com ampla atuação no direito odontológico. Especializada em saúde pública com ênfase em vigilância sanitária, também é professora de cursos, palestrante, sócia do escritório Canedo e pós-graduada em Direito Tributário e procuradora externa especializada do CRO-MG. A doutora é uma sumidade na área do direito voltado para a odontologia, por assim dizer. Nós vamos conversar com a doutora Thaís sobre um tema muito importante e válido, que é as novas exigências da Anvisa para a odontologia, que é um tema fundamental para a atuação no profissional com segurança jurídica, né? Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada. É um privilégio para a gente tê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigado por acreditar nesse projeto de levar a voz da odontologia para outras pessoas, que elas possam conhecer um pouco mais desse universo que é tão amplo, né? A odontologia. Conte para nós sobre a atuação e na interface entre o direito e a odontologia. Claro. Primeiro, eu preciso cumprimentar vocês e agradecer pelo convite e parabenizar a Abrahoff por essa iniciativa de podcast. Eu falo que o conhecimento ele liberta, então nada mais bacana do que trazer profissionais aqui para poder espalhar, para poder compartilhar o conhecimento, né? Sim. Você já me apresentou, eu já agradeci, então vamos para o bate-papo. Olha só, o direito odontológico, que é a minha área de atuação, ainda é algo que é pouco difundido no direito como um todo. Então precisa aí de um movimento muito grande de levar esse conhecimento, seja para o Poder Judiciário, seja para o Ministério Público, para a parte de legislativo. A difusão desse conhecimento ela é muito importante, né? E na faculdade a gente não tem direito odontológico, nem direito médico. Tem o direito de uma forma geral, o direito civil, o direito do consumidor, que seriam as bases, né, do direito odontológico, o direito administrativo. Então, o que a gente tem entre direito e odontologia, todo sujeito ele é digno de direito e de dever também, certo? Assim, o cirurgião dentista é. Então, a gente está aí na missão de conscientizar o dentista sobre o seu direito, sobre o seu dever, porque o profissional que ele atua ciente do que ele precisa fazer, do que ele não pode fazer, do que ele tem que fazer, precisa, tem, não pode, e também do direito que ele tem, o que ele pode suportar e o que ele não precisa suportar, ele atua com mais leveza. E é muito desafiador hoje atuar na área em que você tem tantas vertentes, de certa forma, os olhos em cima da odontologia estética, focados com denúncias, com isso. Então, é fundamental hoje o consumidor final e o profissional entender que cada um tem os seus direitos, né? Com certeza. Na opinião da doutora, quais são as principais mudanças nas exigências da Anvisa para a odontologia recentemente? Então, a RDC, a 1002, que é o Manual de Boas Práticas aí na odontologia, já chegando, está todo mundo curioso com a nova resolução, que de fato traz bastante mudança e exigência agora num lugar só. Por quê? O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ele é composto por Anvisa, Vigilância Estadual e Vigilância Municipal. Quando a gente não tinha uma regra como essa 1002, que agora está tudo num lugar só, as vigilâncias municipais, cada um interpretava de uma forma. Que bagunça, hein? Era uma bagunça. Então não Pra é que não tinha, né? ele não tem outro nome. Então já se esperava muito essa norma vir. Para quê? Para a gente ter um entendimento mais uniforme. E isso ajuda na valorização da odontologia, na credibilidade da odontologia e também na segurança do paciente, na vida humana. Querendo ou não, a gente fala ali, quando eu falo em Anvisa, eu estou falando em proteção de norma da saúde coletiva. São normas que protegem a saúde coletiva, certo? As maiores mudanças que eu vejo que talvez vá impactar diretamente no exercício do cirurgião dentista são os tamanhos dos consultórios. Eu tenho alguns tamanhos na norma, que é o de 7,5, 9 metros, 15 e o de 20 metros, que é justamente a criação do centro cirúrgico odontológico. Então, hoje eu tenho a odontologia em relação à estrutura de ambiente segmentada. Eu tenho 4 tamanhos de ambiente criados. Acho que são 6 ambientes, 6 tipos de ambiente que a norma cria.
E aí a gente precisa ver qual o tipo de serviço prestado pelo cirurgião dentista para atender a exigência que está na norma, tá? Então essa é a maior novidade que a gente tem. Caramba, Porque então, o restante é questão de esterilização, a gente já tinha questão de lixo, a gente que já era meio tinha... que padronizado, né? Exatamente. Só, como a doutora falou, que jogaram tudo num pacote só. Tudo numa norma só, 1002 RDC 1002 da Anvisa. E o que motivou essa nova regulamentação? Qual que é o contexto por trás dela? Porque não é algo que foi feito do dia para a noite, ela foi construída com o tempo. A doutora pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro, na verdade a minuta dessa norma já estava exposta na Anvisa, porque ela é de 2024, a minuta. Vamos falar assim, o rascunho. Sim. Toda norma na Anvisa que vai gerar um impacto na sociedade, ela passa por um período de avaliação, né? Então ela fica ali, foi aberta inclusive uma consulta pública para a classe se manifestar em relação a essa norma. Então eu acho que motivou essa ausência de norma, e a ausência de norma ela gera insegurança jurídica, não é porque não tem e eu posso fazer, muito pelo contrário, a norma ela serve para dar amparo. Então eu acho que a maior motivação dessa norma era por que a odontologia não tem norma, né? A medicina tem, então a odontologia precisava dessa norma até para ela poder crescer. E para dar segurança ao profissional que atua nessa área. Paciente, né? E ao claro. paciente, Quando né? eu falo de segurança do paciente, eu estou falando em credibilidade da profissão. Sim, então, porque a gente vê, eventualmente é impactado por notícias nada agradáveis de pessoas atuando sem a devida formação, fazendo procedimentos de maneira insalubre em ambientes inapropriados. Então isso é fundamental. E como que essas mudanças impactam as clínicas e consultórios odontológicos? A doutora já falou um pouquinho sobre o tamanho, mas destrincha um pouquinho mais sobre isso. Exemplo, a norma ela entrou em vigor em dezembro, certo? Para aquelas clínicas e consultórios que já estão com alvará sanitário ali, ok, eles vão ter que ter essas adequações em um ano, tá? Agora, toda clínica nova, seja na hora de tirar o alvará ali ou na hora de construir, que é o estabelecimento novo, ele já precisa ser adequado com a norma. Então, a minha maior preocupação é a questão de estrutura mesmo de ambiente. E aí, será que eu vou ter que mudar de clínica? Será que eu vou me adequar? Porque a norma realmente ela tem bastante exigência, tá? Então, assim, é importantíssimo consultar um especialista aí nessa área de Anvisa para entender quais vão ser as modificações na vida do profissional ali e se essas modificações realmente são necessárias. Se tem como adequar a modificação, porque às vezes a gente consegue, às vezes eu estou fazer um ajuste, né? Um ambiente que eu posso usar em comum, porque, exemplo, esterilização, certo? Para alguns tipos de ambiente, eu posso terceirizar a esterilização se não cabe ali, né? Eu posso terceirizar a limpeza, eu posso terceirizar alguns serviços e economizar aquele espaço ali. Mas eu tenho que fazer da forma certa. Então, realmente, é difícil falar de uma forma geral, né? Mas a minha maior preocupação é relativo a estruturar espaço. Já está estruturada e valendo. A parte de acessibilidade também, tem muito cirurgião dentista muitos estão em lugares inacessíveis do ponto de vista de acessibilidade mesmo para o deficiente, para o idoso, para a criança, né? E isso aí, abre novos mercados também, automaticamente, né? Com certeza. Ele prepara o ambiente dele para receber um público que não tinha acesso a ele. Com certeza, absolutamente. E tinha muitas normas que já existiam no Sistema Nacional de Vigilância, mas que não eram exigidas pelos fiscais. E agora vão ser. Então, pode ser que no início todo mundo fala, nossa, veio cheio de novidade. Não, tem algumas novidades, sim, significantes, mas também tem a parte que não era exigida, mas já estava em norma. E só para deixar bem claro para o nosso público, já está valendo. Já está valendo. Então a pessoa já tem que estar preparada, porque qualquer hora o fiscal pode bater e já cobrar uma exigência da parte dele. Sim, exatamente. Por isso que é mais do que urgente ele se preparar para isso. Com certeza. Porque não é uma coisa que ainda vai ser implantada. Já está para ontem, ou seja, com certeza, urge, né? Com certeza. Urge, e quem não se adequar, daqui a pouco não consegue trabalhar. Porque se o fiscal da vigilância bater aí e tiver muita coisa errada, interdição. Aí a gente entra na questão da adequação. Na opinião da doutora, quais são os principais pontos que os dentistas precisam se adequar urgente? Que eles não podem dormir sem pensar nisso. Sabe qual que é o coração de uma fiscalização de vigilância? A esterilização. Sério? Biossegurança ali. Entendi. Né? Então, exemplo, já era exigido, mas ninguém fazia e também não estava tão... Não tinha uma norma certa.
Pacotes de esterilização, né? Agora eles são válidos por 6 meses, se é acondicionado no lugar certinho, isso é uma novidade. A gente já teve exigência de 7 dias, 30 dias, são 6 meses. Agora, eu sempre ressalto que, se eu tenho esterilização na minha clínica, vamos ali cumprir os protocolos de biossegurança da esterilização, que são os testes. O teste químico, aí eu já tenho uma frequência estabelecida na norma. Eu tenho que fazer a cada ciclo da autoclave, que é o teste da fitinha. Então, eu liguei minha autoclave, eu preciso já testar, tá? Teste biológico, que é o teste da ampolinha, uma vez por semana. Só que não basta somente fazer os testes, eu preciso planilhar. Então, tem a planilha certinha, que eu fiz a fitinha, a gente cola na planilha, né? E o teste biológico também tem um adesivinho, ou eu faço as anotações certinhas ali. Então, a esterilização não tem como fechar os olhos. Ela tem que ter certinho e coisas com bom senso. Exemplo, na minha esterilização, eu vou colocar coisa no chão, vou colocar material que não é da sala, que não pertence ao uso da sala. São coisas básicas, né? Lixo, identificação de lixo, isso sempre teve em norma, mas isso vai ser reforçado a partir de agora, tá? Ressalto que os tamanhos de ambiente que são minha maior preocupação, porque realmente é algo novo, não tinha esses tamanhos. Lembrando que 9 metros aí o consultório odontológico que nós estamos habituados, ele se encaixa nesse tamanho de 9 metros. Eu tenho um outro tamanho de 12 metros, que é uma sala que não fala em cirurgia, mas fala alguma coisa sobre sedação, né? E o tamanho de 20 metros, que é o centro cirúrgico odontológico, que é onde serão feitas as cirurgias. E, obviamente, que cirurgia de maior complexidade, de grande complexidade, de alta complexidade, em bloco cirúrgico, né? Em ambiente hospitalar, que também é considerado pela Anvisa como ambiente odontológico agora, tá? Perfeito, que bom, né? Agora abre um novo leque com essa questão das cirurgias da face e tudo mais. É uma maior atenção à odontologia, né? A Anvisa teve bastante atenção à norma, tem bastante pormenor, então o dentista vai ter que se adequar. Tá tudo certo, o médico tinha exigência também, então não acho... Não é errado. É bom porque todo mundo se protege, né? Sim, todo mundo se protege. O paciente do médico e o paciente do dentista, eles têm o mesmo direito de serem protegidos pelo Estado, vamos falar dessa forma. Fala pra gente um pouquinho mais sobre essas exigências que são relacionadas à biossegurança e controle de infecção. Controle de infecção, isso é muito novo assim, para o cirurgião dentista, quando eu falo isso. O controle de infecção é uma série de protocolos que visam o quê? Justamente a parte, assegurar a limpeza do ambiente e evitar a contaminação, né? Então, a parte de esterilização, ela vai entrar aí na questão do controle de infecção. O núcleo de segurança do paciente, que é uma figura que já existia em norma, mas agora é exigência, que são ações também para quê? A administração de medicação se segura, o controle de infecção, lavagem de mão, protocolo anti-quedas. Então, são coisas óbvias, né? O controle de infecção são protocolos, como eu disse, para poder evitar que a gente tenha ali as contaminações, e vai desde lavagem de mão, desde a limpeza, desinfecção do ambiente. São várias ações, e essas ações elas precisam estar documentadas, tá? Precisa ter uma pessoa responsável, checando se está tudo certo. A gente tem muito isso em hospital, né? A gente tem até as comissões de controle de infecção. É óbvio que eu não preciso exigir um serviço no hospital, um serviço de uma clínica igual um de hospital, porque não faz sentido. Não faz sentido, mas eu preciso ter. Tem que ter um controle operacional para todos os procedimentos que vai ser executados ali dentro. Com certeza. Exemplo, núcleo de segurança do paciente, a gente tinha em hospital, que é como se fosse a criação de vamos falar, um setor que tem um representante do administrativo, um da enfermagem, um do corpo clínico de médico, um de cada setor do hospital, né? Porque eles fazem essas ações para proteger o paciente. Na minha clínica eu não tenho esse tanto de gente, não tem problema. Quem a gente tiver ali, a gente vai compor esse núcleo de segurança do paciente, tá? Cada estabelecimento no seu tamanho. É um desafio para todo profissional mexer com documentação. Sim, sim. E como é que funciona essa documentação que vai ser conferida pela Anvisa? O profissional tem que estar preparado para isso, para quando chegar o fiscal. Eu gosto de organizar tudo numa pasta, que a gente chama de pasta sanitária, que tem toda a documentação da empresa, desde ato constitutivo, CNPJ, documento dos sócios, o diploma dos sócios, qualificação dos sócios, certificados, tudo ali. É uma pasta, né? Nessa pasta tem os POPs, todo mundo quer POP, mas não é só POP, núcleo de segurança, manual de boas práticas também pode ser, né? Tem gente que substitui ali.
os POPs pelos manuais de boas práticas, os POPs, a documentação referente a controle de infecção. Uma novidade que a gente tem agora são as notificações dos eventos adversos, né? Então, todo estabelecimento ele precisa se cadastrar ali no Notivisa. Esse cadastro tem que existir antes. Por quê? Porque caso ele tenha qualquer evento adverso ali, a Anvisa precisa ser comunicado, tá? Explica o que é um evento adverso para o nosso público que talvez não conheça. Vamos falar um exemplo, uma contaminação. Um bioestimulador, um preenchedor deu ruim. Deu ruim. Deu uma contaminação, deu uma reação alérgica. A gente tem casos de notificação compulsória. Exemplo, alguns tipos de bactéria. Tenho aquela contaminação por bactéria, eu preciso comunicar à Anvisa. As micobactérias, como por exemplo. Quem já teve uma contaminação por micobactéria sabe qual é o problema. E é muito desafiador. E a quantidade de exames necessária para uma micobactéria... Fora o tamanho do tratamento, né? O tanto que eu conheço pessoas que estão há 1 ano tratando de uma micobactéria. Sim. Porque é uma coisa tão séria, as pessoas acham assim, mas é só um procedimento estético. Não é só um procedimento estético. São eventos de difícil controle. Por que o Estado tem que saber? Porque se alastrar, o Estado vai ter uma dificuldade ali para conter. Né? Sim, eu sei, é desafiador. Só quem passou por isso sabe a dor de cabeça que é. Então eu tenho alguns eventos que eu preciso comunicar à Anvisa. Muito interessante isso. E quanto à medicação, quais são as implicações relacionadas ao uso de medicamentos e produtos em consultórios? Tem muita coisa chegando na odontologia nova, com essas novas regras também. Como é que funciona isso tudo? Primeiro, né, a depender do que eu executo no meu consultório, eu preciso ter medicação, principalmente medicação de emergência, mas eu não posso vender medicação dentro de consultório, tá? Tem gente que vende. Medicação é para uso no consultório, não é para dar para o paciente, não é para venda. Precisa ter um armazenamento correto. Eu gosto muito de ter ter um ambiente próprio para guardar essa medicação com controle de estoque, nota fiscal, tá? Eu não posso ter medicação sem Anvisa. Então, o pessoal que gosta de usar aí aquela toxina não sei se é da Coreia, do Paraguai, não sei de onde que ela é. Ninguém sabe a origem dela, a verdade é essa. Isso é um crime muito grave. Então, toda medicação, todo fármaco que eu tiver no meu consultório, abre uma pastinha ali com nota fiscal, seja digital no computador. Eu gosto muito dos trem físico, né? Advogado, eu gosto do papel. Então, assim, mas tem a organização, tá? Olhar vencidos, isso é um dos maiores erros. E é uma das coisas que a gente mais vê. Pelo menos quando eu vi nas reportagens, uma das coisas que a reportagem mais foca é tantos materiais vencidos, isso e isso, porque às vezes é falta de controle do próprio profissional de verificar. Uma vez por semana eu falo, pede seu funcionário para toda segunda-feira verificar a validade dos fármacos, colocar à frente ali os fármacos com vencimento mais próximo. Tá? É organização, é rotina. Porque às vezes compra do laboratório já está fabricado lá, por exemplo, vou dar um exemplo de um produto para bioestimulador. Foi fabricado já faz 6 meses. Né? E aí ele tem a validade do próprio produto. Então, realmente é um controle que precisa ser feito. Sim, acondicionar em local que não tem umidade, com a temperatura adequada, né? Tem ali o termômetro, os controlados com chave, inacessível, né? Ou na gavetinha com chave, ou num local que ninguém tem acesso. É organizar. Posso ter fármaco? Posso, de uso em consultório, né? E aí depois a gente entra na questão do resíduo. Essa nova norma muda também a questão do descarte do resíduo? Praticamente mantém. Mantém o conceito que já era implantado antes da empresa recrutar e descartar da maneira correta, dentro do descarpac. Isso. Basicamente eu vou ter que seguir o PGRSS, ele já existe, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? O caminho do lixo, onde que eu acondiciono, se ele é um abrigo temporário, quanto tempo que meu lixo fica aqui, quanto tempo que eu coloco ele ali se a empresa recolhe dentro da minha clínica, se tem um localzinho para eu colocar, isso tudo está desenhado, chama PGRSS, né? Eu preciso seguir. Onde eu coloco o quê? Por exemplo, pérfuro cortante no descarpac, dica, descarpac não fica sobre... bancada, tem que ser em cima tem que ser isso é um erro muito grande. Lixeira, e é muito comum a gente ver isso nos consultórios. Todo mundo tem todo mundo, quando eu falo assim, coisa de mineiro, 90% né? A maioria que eu vejo tá o descarpac na bancada. Imagina se a bancada mole. Então, imagina que todo o material... Contaminação na hora. Eu tô falando de pérfuro cortante, né? Lixeira identificada, saco leitoso para lixo infectante branco, né? Sim. Justamente para ajudar na identificação, o adesivo na lixeira, tá? Assim,
Não é nada muito fora. Não é nada difícil. Tem gente que não faz. Tem gente que não faz, exatamente. Eu acho que o controle do lixo é o mínimo, né? Não tem... É muito arriscado. Com certeza. O risco de contaminação com outros é muito grande. E quais que são as consequências legais para quem não se adequa a essas novas exigências? Porque existem consequências para aqueles que descumprem a lei. Sim, a vigilância sanitária, né, ela tem aí o fiscal, ele tem a gente fala o poder de polícia, né, que é o poder de autuação. A gente tem a autuação desde a advertência, tem punições. São etapas, né? Depende também, né? Pode ser Depende que eu chegue na sua clínica e ela coisa. esteja tão grave que eu vou interditar. Interdição parcial, multas, advertências, são as penalidades aí mais comuns da vigilância. Infelizmente, só quando toca no bolso é que o profissional acorda, né? Quando fecha a clínica dele, ele fica... Aí ele vai desesperado atrás. Vai desesperado, querendo se adequar. E assim, para a vigilância interditar, eu estou falando de algo mais grave, tá? Não é porque geralmente o fiscal vai... em tese, de maneira educativa, notifica ou adverte, ou dá prazo para regularizar, tá? E a pessoa tem que se adequar. Quanto menos itens errados tiver na sua clínica, menor vai ser sua punição. Aí depende da gravidade também, né? Sim. Então, o que eu falo. É muito pessoal, porque cada caso é um caso. Sim, cada realidade é um caso. Exatamente. Tamanho e tudo mais, como a doutora Às vezes explicou. eu já tenho uma infração já com a consequência, né? Sim. E qual que é o passo a passo, doutora, para um profissional se adequar a essas novas exigências da Anvisa? Claro que o mínimo que ele tem que fazer é se informar. Ler a norma é o básico. E depois? Bom, acho que conhecimento da norma é adequado contratar um profissional que vá orientar nesse processo? Seria o até adequado? Porque eu tenho que ter aprovação de projeto arquitetônico sanitário para praticamente tudo agora. Então eu vou precisar ter uma equipe, vou precisar ter um arquiteto. Vou precisar ter um arquiteto que atua com vigilância, porque o pessoal confunde projeto arquitetônico comum com projeto da vigilância. São coisas totalmente diferentes. Vigilância sanitária é uma coisa, projeto arquitetônico comum é outra. Tá? E o pessoal confunde, já tem um arquiteto, quando eu vou conversar com o arquiteto não sabe nem que tem que passar um projeto na vigilância. Eu nem sabia também disso, não, primeira vez. Mas eu não sou profissional da área, mas eu também não sabia. É uma informação que poucos sabem. Poucos sabem. E aí, às vezes, vai ter que desmanchar a clínica, estou falando de estrutura, tirar uma parede, mudar aquela pia. Por quê? Porque não fez o projeto de acordo com a norma. da maneira certa. Olha que coisa interessante. E isso tudo está na norma, tá? O que tem que ter em cada local, sim. Existem prazos específicos que os profissionais precisam estar atentos? Por exemplo, a norma já está valendo, mas... ele tem um período de adequação para esse processo? Estabelecimento novo 1 ano e, a depender do caso, estabelecimento novo imediatamente. A norma já se aplica. Em alguns casos, 1 ano. E existe algum canal ou alguma forma que o profissional pode estar atento a isso? Porque sempre tem coisas novas sendo feitas, né? E às vezes a pessoa não se atualiza. O próprio site da Anvisa, o site da Anvisa conselhos, é o que a doutora recomenda. Sim. E dos conselhos que estão sempre enviando informações. Sim. Tem muitos conselhos que fazem esse trabalho de levar essas informações dessa parte de vigilância sanitária ao profissional. Mas assim, ficar atento ao site da Anvisa, tá? E fazer consulta na vigilância municipal. Pergunta para a vigilância o que eu preciso para abrir uma clínica. Que ela vai te dar, geralmente ela te dá as regrinhas. Já tem o passo a passo. Sim, já dá um passo a passo, tá? Na sua rede social, a doutora costuma dar dicas sobre isso também? O tempo todo. Então, depois siga o perfil da doutora Thaís, nós vamos deixar aqui embaixo. Isso, porque obrigada. Você vai estar sempre antenado, porque querendo ou não, hoje, o celular é o nosso meio de comunicação mais eficiente. Né? Então, se a gente está sempre de olho, a gente tem que estar preparado para isso. Doutora, que tipo de suporte jurídico os profissionais deveriam buscar? Agora, nós estamos falando de uma adequação de uma norma que vai exigir, muitas vezes, a orientação de um profissional específico da área, focado com a habilidade e conhecimento específico. Né? Porque o direito é muito amplo. Né? A doutora é especializada nessa questão da sanitário, saúde, odonto e tudo mais.
Fala pra gente um pouquinho. Quem puder ter uma assessoria jurídica especializada, seja para fazer o preventivo ali, tanto da parte de vigilância, quanto da parte de termo, contrato, segurança com o paciente, prontuário, tenha, tá? O melhor investimento que a pessoa pode ter. Eu costumo dizer que a melhor frase é: procure meu advogado. E é muito melhor ter no preventivo do que no corretivo. O corretivo jurídico, eu já estou falando de processo judicial, já estou falando de problema que o profissional não dorme. Eu me lembro que quando eu não tinha assessoria jurídica, quando eu contratei a minha, foi o maior sossego do mundo quando veio o primeiro problema. Eu falei: fala com o meu advogado. É a melhor coisa que existe, porque você não vai fazer algo de maneira errada. Você está sendo orientado da maneira certa. Sim. As pessoas acham: mas eu vou pagar por mês para quê? Para ter essa segurança, essa tranquilidade. Quem tem não fica sem mais, tá? Não tem jeito. Porque é muito bom. É uma coisa assim, você dormir com o travesseiro, colocar a cabeça no travesseiro e saber que você está protegido com a pessoa que tem o conhecimento na área, não tem igual. Com certeza. Né? E onde que os profissionais podem encontrar mais informações sobre essa sua assessoria especializada? Além do Instagram? Tem no Instagram e tem meu WhatsApp também. Perfeito, lá no próprio Instagram que ele encaminha para o WhatsApp. Perfeito, então. Então já sigam a doutora Thaís. Vejam que não é uma coisa simples, nós estamos falando de vidas, estamos falando de segurança jurídica da sua empresa, que impacta o futuro dela, do negócio como um todo. Com certeza. Não é uma coisa tão trivial. É fundamental agora com essa nova norma, que mudou muita coisa, né? Veio para aprimorar e colocar, como a doutora falou, formalizar o que já era feito de maneira desorganizada, por assim dizer, agora virou padrão. Isso é muito bom. Com certeza. Agora, uma mensagem final, doutora, para os nossos espectadores sobre a importância de estar dentro da lei, trabalhando em conformidade com a lei. É uma frase: clínica adequada tem credibilidade. Show. Tem respeito, né? Atrai paciente por conta da autoridade, tá? Então, o paciente ele respeita muito mais um ambiente adequado, o profissional que está ali impondo um ambiente adequado, do que um ambiente desorganizado. A vigilância, quando ela chega e vê tudo organizadinho ali, ela já não começa... Ela já não tem o que fazer aqui. Já desmonta o fiscal. Né? Ele já começa a te olhar e fala: não, se eu encontrar alguma coisa aqui menor, eu vou pedir para regularizar. Tá? Ele já baixa até o tom da conversa. Né? Porque ele chega e fala: essa pessoa está orientada, ela sabe exatamente o que tinha que fazer. Às vezes um pontinho aqui e lá. Com certeza. Então, assim, e para evitar dor de cabeça, né? Tem gente que deixa o problema acontecer, fazer o corretivo. Mas o corretivo no jurídico ele é muito doído, né? Então, regularize, tá? Se não, você não consegue regularizar sozinho, vá até um profissional, porque, de fato, são muitas regras. E são regras que são detalhes, mas não é nada impossível também, tá? É agregar a rotina. Repete para nós a frase, para ele ficar bem gravada. Clínica adequada passa credibilidade. Muito bem. Doutora Thaís, muito obrigado por esse bate-papo. Foi maravilhoso entendermos um pouco mais sobre isso. E você que nos assiste agora, siga a doutora Thaís, veja a importância de estar dentro da lei, trabalhando com a legislação adequada e se protegendo de problemas futuros. Mais uma vez, é um prazer aqui contribuir, trazer um pouquinho do meu conhecimento para toda a classe e para agir com mais tranquilidade aí no exercício profissional. Doutora Thaís, muito obrigado por tudo. Até mais.